Hoje nós vamos continuar com a aula de O Caráter de Cristo 1 e 2. Nós vamos concluir o 1. Na próxima aula eu vou dar uma revisão do 2. Já imprimi um formulário, vou dar para vocês hoje, para vocês em casa, acompanharem, lerem sobre o assunto, para ser uma aula bem discutida na próxima aula. Então, vocês perceberam que falei ontem na pregação sobre o deserto, porque eu estava em comunhão com essa aula para vocês. Mas aqui eu só vou dar alguns toques. Que o deserto é um local onde você não tem para onde correr. O deserto é um local onde você se encontra com Deus. É você, face a face com Deus. Você vai ser pressionado. Suas máscaras vão cair. Por quê? Porque você não vai mais poder ficar lá fingindo coisas muitas vezes que você não é. No deserto é você e Deus. E quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós realmente abrimos a mão dos nossos direitos, quando nós abrimos mão da nossa vontade, o Senhor fala aos nossos corações. E essa fraqueza, tipo esse hino que nós acabamos de cantar, quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Porque é aí que o Senhor começa a derramar sobre a nossa vida. É aí que o Senhor nos torna corajosos, destemidos. É aí que nós começamos a caminhar com a presença do Espírito Santo. Não pela nossa vontade. Mesmo você andando por uma estrada, o Espírito Santo diz, não é por aqui. Por mais certeza que você tenha que você tem que andar por aquela estrada, você dá uma meia volta e vai pela estrada que o Senhor te orientou. Isso é bom. Isso é muito bom, porque quando nós somos dependentes do Senhor, nós recebemos em nós a presença do Espírito Santo constante na nossa vida. O Espírito Santo, ele brilha de uma maneira tão grande, que ele revela tudo aquilo que nós precisamos mudar, tudo aquilo que não está fazendo parte da vida cristã. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, por exemplo, quando você acha que seu chefe é muito duro, que seu chefe é um chato, mas é justamente ele que Deus coloca na sua vida para cortar as arestas, vai te podando, para você se tornar melhor, para você se colocar no lado daquela pessoa. Às vezes aquele líder que toda hora te chama e te diz, não é assim, é Deus usando esse líder. Não é que ele quer pegar no seu pé, entendeu? E não é isso, é porque ele quer o melhor para você. Ele quer que você se torne um líder arrojado, um líder assim dinâmico, um líder assim que realmente maneje bem a palavra, um líder assim que quando as pessoas chegam perto de você, elas querem te seguir. O sonho que você vai falar, elas vão seguir, porque elas sabem que você foi firmado numa estrutura sólida, numa estrutura como aquela sapata que eles fazem nos prédios, bem sedimentada ali, e eles vão confiar em você. Aquele cunhado folgado que vive te pedindo dinheiro emprestado e nunca devolve, sabe? Ou aquele amigo, entendeu? E isso também trabalha muito com você, porque muitas vezes tem pessoas que só nos procuram quando estão precisando de alguma coisa, entendeu? Eu conheço muitas pessoas da minha vida, entendeu? Que fazem parte da minha vida, que são irmãos, que quando eu vejo aquele irmãozinho andando pelo meu lado, eu falo, pronto, só pode. E é batata. Acerto assim como Davi acertou aquela flecha de Golias. Entendeu? É assim mesmo. Então, você já conhece mais ou menos as pessoas. E aquele que é mais difícil de se submeter, amar e aceitar, é justamente aquele que Deus coloca do seu lado para te abençoar. Então, comece a olhar à sua volta. Use assim um óculos com um panorama assim, para cá e para cá. Deus vai te abençoar. Vaso quebrado, vaso restaurado. Circunstâncias para nos aperfeiçoar. Aquela pessoa que tem o coração muito apegado ao dinheiro,
Aquela pessoa que, meu Deus, é lucro em cima de lucro. Daí, de repente, ela tem uns prejuízos e ela não sabe nem o que fazer. Mas é porque Deus está querendo trabalhar alguma coisa com aquela pessoa. Eu não sei o que Deus... Você talvez não saiba, mas é como eu estava falando ontem. Quando Deus olha para nós... Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida, mas Ele vê detalhes em nós. Detalhes que os outros não enxergam, mas Deus vê. Então, é melhor entrar no céu com uns milhões a menos do que entrar com os milhões. Uma vez tive um cara que era muito rico e ele queria levar o dinheiro para o céu. Ele não queria deixar o dinheiro. Daí ele fez o quê? Ele obrigou os familiares a jogar todo o dinheiro dentro do caixão. Daí quando chegou no dia, aquele genro, não sei bem a história, se era genro, se era cunhado, chegou lá e fez um cheque. Deixou o cheque dentro do caixão e catou dinheiro para ele, né? Então, não adianta você querer levar nada para o céu. Outra coisa assim, muito assim que Deus fala conosco é o nosso nome. Ai, mas que é o nome? Deus, meu nome, um processo. Eu me lembro que o primeiro processo que o Sérgio recebeu, ele quase morreu. Eu também junto, né? Porque eu estava junto, né? Ai, porque não sei o quê. Mesmo a gente sabendo que a gente não tinha nada a ver com aquilo, mas aquilo... pesa. O bom nome. Meu Deus, mas o que vai acontecer? Você começa a fazer. Mas sabe o que acontece? Você é mais próximo de Deus. Porque Deus te chama. Deus te chama quando acontece uma coisa que está fora do seu planejamento. Então, e depois de 13 anos... a mulher retirou a queixa, meus amados. Amém? Amém. Palmas para Jesus, foi Ele. Mas foram 13 longos anos orando. Verdade, principalmente quando a pessoa diz, mas eu sou bonzinho, eu não tenho nada, por que eu quero ir lá? Entendeu? Servir a Deus, eu não faço nada errado, entendeu? E o bom nome, Deus vai lá e... não ele, né? Mas ele levanta alguém para fazer isso. Então... tem um irmão da igreja que, querendo ser muito correto, comprou uma arma e foi no promotor e denunciou que tinha comprado a arma porque ela era produto de roubo. Aí o promotor colocou ele no receptáculo. Ele estava tão correto, né? Ele, é verdade. Sejam sábios, né? Para ver. Que nem a única coisa que nós somos donos é o nosso silêncio, porque o resto não é mais. Então, o mundo não renuncia a nada. O mundo é o mundo, né? Portanto, quando você se submete a negar a si mesmo, está remando contra a maré. As pessoas chamam a gente de loucos, jurássicos, pessoas que não têm entendimento, pessoas quadradas. Eu já recebi todos esses elogios, mas eu fico muito feliz quando eu recebo um elogio desse, que sinal que eu estou no caminho certo. Então, meus amados, nós temos que negar a nós mesmos e não aceitar aquilo que o mundo nos oferece, certo? Quando amamos ao mundo, nós estamos dando o corpo e a alma. Porque o espírito não anda no mundo. Entendeu? Então, o nosso corpo, não precisa nem explicar. E a nossa alma, cheia das vontades, cheia das mordomias, ela quer fazer o que ela quer.
mesmo que estando errado, mas se todo mundo faz, ela quer fazer também, ela quer ser aceita. E aqui que muitos irmãos, que são que nem um sapo e uma pomba, que o irmão que esteve aqui há muito tempo, ele já é falecido, agora eu esqueci o nome dele, ele sempre dizia, tá na igreja é uma pomba, vai para o mundo é um sapo, mas daí ele está lá no mundo, ele quer voltar a ser pomba, e ele está aqui na igreja, ele quer ser sapo, pomba. Servir sempre a dois senhores. Não, nós temos que seguir um Senhor, que é o Deus vivo, eu sou. Por que Deus quer que nós nos aquebrantamos? Porque é o espírito, a alma e o corpo em harmonia. Entendeu? Lembra daquele ovo cozido que eu coloquei aqui numa primeira aula? Que a casca, daí mostrava a casca era o corpo, a clara era a alma e a gema era o espírito. Então, tem que perfurar a casca, passar pela clara para chegar no espírito. E isso, amados, temos que golpear a alma muito para nós chegarmos aqui. E Deus quer entrar na parte mais interior de você, é no espírito. Deus quer entrar no Espírito através do Espírito Santo de Deus. E aí, quando Deus entra, nós mudamos o nosso caráter. Nós mudamos aquelas crenças que a gente acha que está tudo certo, que a gente até discute, às vezes, com algumas passagens na palavra de Deus, elas caem por terra. Por quê? Porque a essência é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Quando a alma não se submete ao Espírito, ela é incapaz de obedecer aos mandamentos de Deus e não consegue discernir os Espíritos. Muitas vezes as pessoas estão ali na cara que aquilo não vai dar certo, mas como ela não sabe discernir os Espíritos, ela continua fazendo a coisa errada. Daí acontece murmuração, um ativismo, a pessoa quer fazer tudo, falta de tempo, falta de gratidão a Deus. Tem pessoas que às vezes pega, como diz a Pietra ontem, né, para um ministério, né, quer fazer tudo. Ou não quer entrar, mas quando quer entrar, quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Não sabe depender de Deus para tudo aquilo. Amados, quando vocês estão à frente de uma comunidade, que nem eu e o Candice estamos lá no setor 10, quantas coisas que nós queremos fazer, quantas coisas que nós queremos planejar para aquela comunidade. Mas vocês não podem imaginar como tem situações que acabam assim influenciando para que nós não façamos aquilo. Então, a gente tem que sempre depender de Deus. Sempre. Em tudo você tem que depender de Deus. Você tem que ser uma pessoa correta. Porque se você não é uma pessoa correta, como que você vai orar pedindo alguma coisa para Deus? É impossível. Entendeu? Depois, se Deus não ouve, mas, meu Deus, esse Deus está tão distante. Está tão distante. Não consigo vê-lo. Olha só, uma pessoa que quer fazer tudo. O homem interior e o homem exterior. Então, o homem interior é o Espírito Santo. O homem exterior é a alma. Corpo, alma e espírito. Coloquei de novo para vocês entenderem melhor. Esse daqui, esse cara aqui até já morreu. Mas, uma coisa assim que, desde que eu li essa pergunta que fizeram para ele, eu olho e concordo com ele. Como podem homens sem Deus serem bons? Perguntaram para ele. Ele respondeu: como podem homens com Deus serem tão maus? É verdade, meus amados. Porque nós, como temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nosso coração não tem que ter maldade. Os frutos do Espírito devem estar em nós, não aqueles frutos da carne. Aqueles não devem estar em nós. Mas muitas vezes nós, como cristãos, descemos do salto e somos maus. O senhor estava me contando uma história
agora quando nós vínhamos vindo, sobre competição num curso de medicina, que o professor mandou fazer um trabalho e os alunos se dirigiram, as moças, 2 meninas resolveram tomar um suco antes de ir para a biblioteca. Quando chegaram lá, não tinha mais livros para fazer aquele trabalho e valia uma nota muito alta. Daí o que aconteceu? Elas foram pedindo para um cara lá, escuta, se você tiver o livro, empresta só para nós tirar xerox daquele lugar onde o professor pediu o trabalho. Daí, não, eu não tenho livro. Então elas escolheram um outro livro para fazer o trabalho e não daquele autor. Daí no dia que elas foram devolver o livro, estava aquele rapaz que elas tinham pedido do livro, estava devolvendo aquele livro que ela tinha só pedido para tirar uma xerox. Então, a maldade está dentro dos corações de todos os seres humanos, entendeu? Ali, ele não quis que ela tirasse uma nota melhor, acho eu, entendeu? Não quis ajudar a colega. E não sei se são cristãos, não são, acredito que não, entendeu? Mas isso acontece no nosso meio também. Quantas vezes alguém chega, me ajuda a fazer esse estudo, não tenho tempo. Você tem alguma coisa que fale sobre esse assunto, que eu quero aprimorar o meu estudo para dar na célula? Não tenho isso. Entendeu? Teve um dia desses, uma pessoa daqui, que ela não está, ela me pediu algo. E eu procurei aquilo que ela queria em PDF, daí eu não achei. Daí falei com o Sérgio, ele disse, não, Luci, isso não tem, só no livro tal. Sabe o que eu fiz? Procurei um tempo, entrei no Google, procurei aquele livro, fiz um PDF lá, que aprendi a fazer agora, e mandei para ela. Então, a gente tem que... Porque ela queria saber aquele assunto. E eu fiquei pensando, esse assunto é muito empolgante, ela vai usar depois. Entendeu? Era até era sobre espírito, alma e corpo. Então, o Atmani fala muito, né? Então, eu fui lá, achei e mandei para ela. Então, a gente tem que ser assim, se dispor, entendeu? Ser legal com as pessoas. Porque no tocante do homem interior, tenho prazer na lei de Deus. No homem interior, ele deleita-se na lei de Deus. Que sejais fortalecidos com o poder, mediante o Espírito Santo de Deus que está no interior. Eu sempre digo, nas minhas orações, Espírito Santo, tenha liberdade com o meu espírito. Eu quero que tu, Espírito Santo, me ensine. Se tem algo em mim que não condiz com o teu caráter, eu quero que o Senhor me mostre. Então, mas você tem que ter essa intimidade com Deus. Você tem que... Porque como que nós vamos falar de caráter, meus amados? Essa disciplina... eu estou fazendo o caráter de Cristo, se você não tem caráter. Pensa bem. Isso é muito perigoso. Entendeu? Muito perigoso. Mas a irmã falou lá que a gente tem que ser pontual nos negócios. Daí, de repente, alguém faz um negócio comigo e eu quero passar a perna nessa pessoa, ou vou procurar fazer uma coisa que não condiz com a palavra de Deus. Eu sou o quê? Uma hipócrita. Entendeu? Nós temos que ter caráter de Cristo. Paulo nos afirma, lá em 2 Coríntios 4,16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova todos os dias. Nós precisamos ser renovados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Aqui eu coloquei novamente, né, para depois, quando vocês olharem os slides, para vocês entenderem. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis da vinda do nosso Senhor. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva. Vamos ler junto? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amados, é assim que nós devemos nos portar.
ser íntegros. A integridade, ela tem que nos acompanhar desde o início que nós levantamos até onde que a gente vai dormir. Entendeu? Por quê? Porque é assim que o discípulo de Jesus é. Olha só, vamos ler junto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lá está em João 3:6. Olha só, duas figuras aqui, o que falaram. O Espírito é uma potência ligada ao corpo, porque por si só não pode se sustentar. Olha só. A alma quer estar com o seu corpo, porque sem os órgãos de seu corpo nada pode ver nem sentir. Isso foi Leonardo da Vinci, aquele pintor famoso. Agora esse aqui, ó. O homem exterior é o nosso corpo, como seu órgão, como nossa alma, como sua vida e pessoa. O homem interior é nosso espírito regenerado, como sua vida e pessoa, com a nossa alma renovada. O Espírito em nós, ele nasceu de novo, porque ele estava morto. Olha só, quando Deus vem habitar sobre nós, isso aqui, ó, o Espírito está lá no centro, a alma e o corpo. Então, o Espírito de Deus, sua vida e seu poder entram no nosso espírito. Então, nós somos renovados todos os dias. E se nós fizermos algo que entristeceu o Espírito Santo, se corrija, peça perdão e entre novamente na presença do Senhor. Antigamente, eu era católica, então muitas vezes eu entrei num confessionário daqueles para confessar os meus pecados. Os pecados diários que a gente fazia, mentia, fazia alguma coisa assim, né? Desobedecia a pai e mãe. E ele lá falava, 1/3, 5 Pai Nossos, 5 não sei o quê. Hoje, nós podemos entrar automaticamente no Santo dos Santos. Pedir perdão para que o sininho não toque lá naquela corrente, lá o soga, e nos puxe para fora. Mas mesmo assim, nós podemos pedir perdão, ser restaurados, entendeu? Não preciso botar uma roupa de domingo e ir lá para a igreja para pedir perdão, para um padre pedir, me dar. Então aqui, ó, por que nossa alma, ela quer dominar sobre a nossa vida? Porque ela é a nossa mente, tudo que a gente vê, o conhecimento, a vontade e as emoções. Então, a alma realmente, ela nos dá muito trabalho. Ó, aqui são os sentidos, certo? Então, todos os sentidos, eles vão para a alma, certo? Passam o corpo, vão para a alma e depois vão chegar no espírito. Então, isso aqui é só para vocês terem um conhecimento. Aqui eu fiz mais detalhado, que eu peguei tudo e coloquei. Entendendo como o homem é dividido. Então, o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Aqui é só um resuminho, né, para vocês fixarem bem. Então, ó, o espírito é o homem interior, que interessa para nós. O homem emotivo, e ele está na vontade, certo? Que é a alma, nossa vontade. E o homem exterior é o nosso corpo. A primeira concupiscência que nós temos, geralmente, da carne, dos olhos, da vida e da soberba. Tudo onde é que está isso? Na alma. A carne, a vida natural, a vida que nos dá prazer, a vida que você não precisa se preparar para ter essa vida, porque ela sempre está batendo na porta, ela sempre vem de bandeja te oferecer essas coisas. Você que tem que ter opinião, determinação, que você é um cristão, que você é um líder, que você é um irmão em Cristo, que você forma a igreja, e você tem que se manter firme sendo um discípulo de Jesus.
O amor em seus 4 aspectos, eros, philos, storge e ágape. Isso aqui, eu pesquisei, fiz um pequeno resumo, não vou falar, vou deixar para vocês estudarem no slide, entendeu? É para enriquecimento desta aula. Aqui, o amor ágape, só para vocês terem uma ideia, o amor ao próximo é o tipo de amor que Cristo nos ensinou. Então, quando você está exercendo esse amor ágape, é o amor do próprio Cristo. Então, recordando o que eu já falei, nunca devemos esquecer de que o nosso homem interior é o espírito humano, onde Deus habita, onde o seu espírito se combina com o espírito de Deus. Se eu pedir na prova o que é o homem exterior e o homem interior, vocês já sabem fazer a diferença. Olha só, isso daqui é muito importante para vocês terem um outro exemplo. Eu já dei o exemplo das uvas, entendeu? Agora eu vou dar o exemplo do trigo. Lá em João 12, 24, diz assim: se o grão de trigo caindo na terra morrer, produz muito fruto. Então, nós estamos vendo que a casca do trigo, ela precisa ser quebrada. É uma casca dura, incrédula, cheia de vontades. É a alma. Então, o grão de trigo vai para a terra, vem as chuvas, vem os ventos, vem tudo. O clima favorável, e ela rompe e brota o trigo. Nós somos um grão de trigo, e para nós darmos frutos e produzir frutos, a palavra de Deus vem sobre nós. E a palavra de Deus vai tirando tudo aquilo que não serve para Deus. Tudo aquilo que impede o nosso crescimento, a nossa maturidade com o Senhor. Por isso que Ele nos leva para o deserto. Porque Ele quer nos ensinar a depender dEle. O Senhor quer nos ensinar a depender dEle, a fazer a vontade dEle. Então, aqui, se você está sendo quebrado, meu irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, o homem exterior permanecer intacto, se ele permanecer intacto, nunca poderá ser uma bênção na igreja. Vai ser aquele irmão que vai estar lá reclamando de tudo, entendeu? Não participa de nada. Mas quando ele tem uma oportunidade, ele critica. Se um líder toma uma decisão, ele é o primeiro a criticar, mas não dá uma característica, um ponto, ou um objetivo, uma coisa para mudar aquilo. É aquele que está lá. Ah, eu nasci assim, você é assim. Ele não permite que o Espírito Santo quebre a casca dele. Quer ficar sempre igual, entendeu? Então, passa, daí fica reclamando. O cara entrou agora, já está com cargo lá na igreja. Mas ele não vê o que aquele cara já participou do curso de teologia, já fez todos os lideres, entendeu? Vai para a oração das 6 horas, se enganja como voluntário num projeto aí, dos projetos sociais da igreja, está produzindo frutos, entendeu? Então vamos honrá-lo, porque nós temos que honrar aqueles que querem o Senhor, temos que honrá-los, entendeu? Não é assim. E nós temos que ter olhos de águia e observar os nossos discípulos, que cada um dos nossos discípulos, eles têm talentos, têm dons, e nós devemos aproveitá-los para a igreja. E não podemos esperar que a palavra de Deus seja abençoada através de nós. Então nós temos que realmente buscar a Deus. Quantos vasos que nós temos na nossa célula que precisa dar uma sacudida através do amor para que eles
se restaurem e eles sejam vasos novos. Nós temos uma discípula lá no Cujubim. Acho que essa mulher passou uns 15, 20 anos no alcoolismo, que o marido buscava ela na sarjeta. Todo mundo falava, é a fulana, está lá, vão avisar o fulano. E eu admiro tanto aquele homem, quando eu olho para ele assim, eu falo, gente, que paciência que esse homem teve com essa mulher, isso é amor de Deus mesmo. Ele ia lá, buscava, levava para casa, dava banho nela. Parece que ela teve uns 4 filhos, 3 ou 4 filhos, não sei direito. Teve um dia que ela chegou na célula, esse dia eu não estava. Teve um dia que ela chegou na célula e o Senhor mostrou aquela mulher para uma das nossas líderes lá de célula. Essa mulher disse que queria falar com ela. Ela já estava indo assim de vez em quando, mas não ia sempre, né? Naquele dia, ela sentou e colocou a cabeça no colo da líder. E ali ela começou a falar da vida dela. Desde a rejeição, do abandono dos pais, foi jogada, sabe? Tudo que vocês possam imaginar de coisa ruim aquela mulher passou. E Deus levantou um Oséias na vida dela, e ela casou com esse cara. Hoje é a primeira que chega você sabe que ela se libertou? Já faz uns 6 meses, ela não põe mais uma gota de álcool. Não. Uma salva de palmas para Jesus. Foi Jesus na vida daquela mulher. Entendeu? É sempre a primeira que chega com a camiseta da igreja em Ariquemes. Sempre, sempre. E ela está lá. Entendeu? Porque Jesus transforma as pessoas. E esse amor que esse marido dela teve por ela, agora ele está colhendo os frutos. Entendeu? Ele nunca abandonou ela. Nunca largou. Eu creio que Deus falou muito com ele, que ali era um tesouro precioso, que Deus queria que ele lapidasse. Então, amados, quando nós realmente passamos por Jesus, Ele opera milagres na nossa vida. E nós começamos a dar frutos. Daí, sabe o que aconteceu? Que ela está dando fruto sem abrir a boca. Porque lá a novidade aconteceu lá na linha. Mas a fulana? Não. Bom, se a fulana foi liberta da bebida, então eu vou lá para ver o que é que tem lá naquela célula. Então é assim que Deus usa, entendeu? É o testemunho. Por isso que eu prezo muito pelo testemunho. Certo, amados? E o amor de Deus. O vaso é a nossa alma. E aquele nardo que está lá dentro é o Espírito Santo. Aquele óleo, aquele tesouro escondido, o azeite que está dentro. Criticaram tanto aquela mulher que quebrou o vaso e tirou aquele óleo e passou nos pés de Jesus. Daí chega, para que fazer isso? Que desperdício. Fôssemos vender e ajudar os pobres. Amados, os pobres vão existir desde o início do mundo e vai até o final do mundo. Os pobres sempre vão existir. Mas quando nós temos alguém para reverenciar, para honrar, nós temos que quebrar o vaso mesmo. Amém? É isso que nós temos que fazer. Feridas da alma, só Jesus cura as feridas da alma. Ninguém mais, só Jesus. A rejeição, entendeu? O abandono. Muitas vezes, coisas que nós estamos passando, que nós vamos herdando, só Jesus cura. O tempo do nosso aquebrantamento, ele tem uma cronologia. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, 2 meios para nos quebrar. Às vezes, paulatinamente, indo, ou repentinamente. Tipo aquela mulher, que eu dei o exemplo agora, ela foi de repente, ela começou,
Mas tem outros que Deus vai trabalhando, trabalhando, né, amor? Trabalhando, 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 até a pessoa começar a ser discípulo de Jesus. O significado da cruz, o que é a cruz no final de contas? A cruz reduz o homem exterior à morte, racha a casca humana e a abre. Daí que você começa a dar frutos. Quando o seu homem exterior estiver espetado, daí começa a dar fruto. A cruz deve quebrar tudo quanto pertence ao homem exterior. As nossas opiniões, nossos modos, nossas habilidades, nosso amor próprio, nosso tudo. Sérgio, fala sobre isso. Ele. Sérgio 2. 7. Ser Deus de escravo. Nós queremos comandar e queremos inverter a situação. Em vez de nós sermos escravos, nós sermos servos de Deus, nós queremos que Deus seja o nosso servo. Que Deus concorde com aquilo que nós pensamos. Quando você está fazendo um apacentamento pastoral, você sempre ouve as duas partes. E você tem que ser neutro, você tem que ver o que um fala e o que o outro fala. Porque quando um fala, ele fala que do jeito só ele está certo. Daí quando chega a outra pessoa, ela fala de um jeito que é como ela está certa. Entendeu? E você não pode pender para nenhum lado. Por quê? Porque se você pender para um lado, depois a pessoa vai dizer, não, mas a fulana, eu fui lá, conversei com ela, ela falou que era para fazer isso. Entendeu? Nunca. A gente sempre tem que levar a pessoa a mostrar para ela aquilo que ela está fazendo e como ela tem que fazer. Entendeu? Sempre na palavra. Porque a palavra é a vontade de Deus. Porque se eu vou dar a minha opinião, é a minha opinião, entendeu? Mas a minha opinião também, se eu for dar a minha opinião, ela tem que ser embasada na palavra de Deus. Então, não fale por falar. Muitas vezes as pessoas entram em brigas. Eu vejo às vezes nas células, as pessoas entram em brigas, em confusões, defendendo alguém, porque alguém fez isso. Você não sabe o que se passa entre quatro paredes, meus amados. Entre quatro paredes acontecem tantas coisas. Uma vez eu estava orientando um casal, e ela vivia falando que ele batia nela. Depois, no final, era ele que apanhava, não era ela. Entendeu? Então, são coisas que ela... E olha, ela era mais franzina que ele, mas ele era forte. Então, todo mundo falava que era ele que batia. Mas ele não batia. Entendeu? Então, não, à primeira vista, você olha, você acha que o cara está falando a verdade. Então, você não pode ser levado. Então, mas se você achar que você tem habilidade... Você tem habilidade para aquela coisa que você está fazendo e não tem a dependência de Deus na sua vida, você cai. Você dá com os burros na água. Por quê? As pessoas mentem. Mentem muito. Mentem. E falam de um jeito que parece ser verdade. É impressionante. Tem gente que mente de uma maneira tão sábia, tão assim. Se você continuar conversando, tendo... contato com aquela pessoa, você vai perceber que um dia ela vai cair, ela está mentindo. Mas se você tem só uma, duas vezes, você às vezes fica em dúvida. Então, por que é que depois de muitos anos de tratamento, algumas pessoas permanecem inalteradas? Quero ouvir a opinião de duas pessoas. Socorro. Não. Fala, Socorro. Sim.
povo não fala. O Irani que deve ver quando ele está fazendo uma cirurgia lá no centro cirúrgico, né? Fazendo uma cirurgia, o cara anestesiado vai discutir com ele: eu não quero que você corte por aqui. Corte aqui. Você não me ouviu direito. Você não está fazendo do jeito que eu quero. Não. A pessoa está anestesiada. A pessoa está parada lá, não vai falar nada. É assim que nós temos que ser. Sofreu dano, como a Socorro falou. Entendeu? Eu nunca fui de fazer barraco antes de ser cristã. Assim, discutir esses negócios assim, mas de ir lá, fazer barraco, nunca fui. Mas agora, quando eu fico sabendo, assim, de vez em quando eu fico sabendo de alguma coisa, se for uma coisa que eu sei que eu falei, isso não, eu falei mesmo, é verdade. Eu falei porque eu acho que é isso mesmo, entendeu? Agora, não me preocupo, porque eu tenho um Deus em forma de Jesus, que é meu escudo, minha fortaleza. É Ele que me defende, Ele é meu advogado. Então, Ele que é o meu advogado. Em tudo, Jesus é o nosso advogado. Amém? 2 razões para não ser quebrantado: viver em trevas. Não consegue ver a mão de Deus operando. Estão destituídos de luz e somente acham que são os homens que se opõem. Quantas vezes que chega uma bênção na nossa vida, a gente diz: olha que bênção, coincidência. Isso é coincidência. Não, é coincidência. Não, os astros falaram isso é coincidência, entendeu? É incrédulo, está com a mente cauterizada, não consegue ver Deus operando. Outra coisa, o amor próprio, justiça própria. Pedir a Deus que remova do nosso coração o amor próprio e a justiça própria. Muitas vezes nós não queremos encarar a cruz. E olha, meus amados, sempre que nós realmente enfrentamos a cruz e honramos a cruz, Deus vai mostrando. Eu lembro que quando nós fomos lá para a policlínica, a gente achava que estava tudo certo. Tudo certo. Com o passar do tempo, anos, um papel aparecia, você ia lá, você disse: mas como que isso daqui teve errado até hoje? Entendeu? A gente foi corrigindo tanta coisa. Por quê? Porque Deus não permite que as coisas fiquem erradas. Ele nos dá a oportunidade de corrigi-las. Eu tenho um exemplo bem simples para contar para vocês. Uma vez o Osmar foi lá, queria falar comigo, e ele falou bem assim para mim: ô irmã, você viu aquele teu ar-condicionado lá daquela ponta, que está pingando? Era na parte externa. Eu falei assim: eu acho até que vi. Assim, então, sabe o que você faz? Dá um jeito naquilo ali, que eu acho que o caninho lá quebrou alguma coisa, porque se passar alguém ali, pode cair. Ele falou isso para mim. Eu, na hora, pensei: é Deus mandando ele falar, porque eu não tinha percebido, eu não tinha assim. E eu que gosto de arrumar as coisas todas, não tinha visto. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu fui e arrumei. Outra coisa interessante, com essa história, quando Paulo estava aqui, o marido da Kika, ele era o nosso despachante. Então ele tinha uma escala lá dos nossos carros, dos nossos seguros, tudo que a gente fazia. Ele avisava: ó, irmã, esse mês é tal, esse mês é tal. Ai, tudo bem. Daí, fomos pagando, mas um belo dia eu esqueci de pagar o documento do carro. Esqueci. Não, achei que nunca estava vencendo. Gente, daí um dia a Thaís entrando lá para ver não sei o que, mãe, você não pagou o documento do carro? Eu disse: será que não paguei, filha? Venci, eu acho, em março, era agosto. Eu tinha ido para Porto Velho, tinha voltado, tinha ido para tudo quanto era lugar. Mas eu não sabia, passei na Blitz, quantas vezes. Quando chegava perto, eu falava: bom, o documento está aqui, ou está aqui no celular. Ele fazia assim para mim, mandava eu passar. Mas a partir daquele dia que eu fiquei sabendo, na hora eu entrei na internet para pagar aquilo.
Entendeu? Porque eu esqueci, bateu, mas daí depois agora está tudo esquematizado, né? Mas é porque, a partir do momento que você sabe que tem aquilo e você não corrige, as consequências vêm sobre a sua vida. Feridas virão inevitavelmente. Então, aqui é a história de Jacó, que dentro do ventre da sua mãe ele lutava com seu irmão. Era sutil, enganoso, traiçoeiro. Sua vida cheia de tristezas e mágoas, fugiu de casa por causa do irmão. Foi enganado por Labão por 20 anos. Raquel, sua esposa do amor, morreu prematuramente. E Raquel era idólatra. Quem aí já teve a revelação que Raquel era idólatra? Ela roubou os santos do... ela roubou, levou embora junto. Então ela era idólatra. E vocês perceberam que Deus colocou para Jacó um cara também enganador? Então, se Deus coloca alguém na sua vida para te confrontar, parecido com você, geralmente quando você olha para uma pessoa e você não gosta muito dela, é porque ela está refletindo aquilo que tem dentro de você. Alguma coisa dentro de você está refletida naquela pessoa. Entendeu? Então, para restaurá-lo, Deus colocou ele lá. Jacó, o filho do seu amor, foi vendido. Benjamim quase foi preso no Egito. Então, vocês perceberam como foram acontecendo as coisas? Jacó foi tratado sucessivamente e depois de todos os tratamentos, ele foi transformado. Então, depois de várias décadas, o homem exterior de Jacó se quebrantou e a velhice foi bela. Então, amados, é tempo de estar na presença de Deus. É tempo de deixar Deus trabalhar na sua vida. E Deus vai te libertando no trabalhar de Deus. Entendeu? Sem violência. Porque se Deus chegasse e falasse assim, hoje eu vou chegar aqui na Lucy e vou tirar tudo que não presta da vida dela, eu não ia sobrar nada. Eu ia para o hospital, porque eu ia tomar um soro, porque eu ia ficar. Então, o que Deus faz? Deus vai tirando aos poucos, entendeu? Ele vai amaciando, tirando, daí depois cicatriza aquilo, né? Depois de muito choro, cicatriza aquilo e ele vai lá e tira mais um pedacinho. E assim vai, entendeu? Quando você vê, é que nem a vida de Jacó. Depois do nosso homem exterior ter sido tratado, deixamos o Espírito fluir. Precisamos ter revelação e aceitar as provas como aperfeiçoamento para as nossas vidas. Então, eu sempre digo que as provas é o bastão de Deus. As provas, elas vêm não para dizer, Deus não gosto de você. Elas vêm para te aperfeiçoar. Porque de uma maneira ou de outra, você vai sair daquela situação para melhor. Como nós somos antes do quebrantamento, amarrados, filhos do diabo, não do Altíssimo. Você sabe que uma vez uma irmã chegou para mim e falou, Lucy, eu não sei porque agora, depois que eu me converti, ela falou, eu só tenho problemas. Eu vivo com problemas, cheio de problema. Daí eu disse, claro, antes você era filha do diabo. Ele não te incomodava. Mas agora você é filha de Deus, e Deus quer o quê? Te lapidar. Então é assim. Realmente, muitas coisas surgem na nossa vida, mas é para quê? Para nós nos aperfeiçoarmos. E Deus precisa de nós. Deus precisa de nós na obra. Nós precisamos estar aperfeiçoados. Sarando a alma ferida. Olha só o que Jeremias 29:11 diz. Eu é que sei, vamos lá, todo mundo junto? Eu é que sei que pensamentos tenho de vós, pensamentos de paz e não maus, para vos dar o fim que desejais. Isso daí é algo assim, esplendoroso. É um versículo maravilhoso que tem que ser colocado na capa da Bíblia. E saber de cor e salteado. Vaso. Tome sua cruz e siga-me. Nós já falamos bastante disso. O homem interior precisa dominar o exterior.
Então, para nós termos alegria, bondade, domínio próprio, que são os frutos do Espírito, nós temos que espetar o homem exterior. Não é alegria porque você bebe um traguinho, uma cachaça e fica alegre. É a alegria do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que ser o teu contentamento, a tua alegria, a tua transformação. Isso aqui é para vocês meditarem. Quando o homem exterior é quebrado, as coisas de fora serão conservadas fora, e o homem interior viverá diante de Deus continuamente. Isso aqui eu tirei de uma aula que o Sérgio deu. O homem exterior é quebrantado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amados, se nós não estivermos manejando bem a palavra de Deus, como que nós vamos entender o que Deus quer de nós? Como que nós vamos descobrir as promessas que estão dentro da palavra de Deus? É lendo a palavra. Lendo a palavra. E hoje em dia, meus amados, dá para ouvir a palavra. Olha, você pode botar o seu celular ali na hora que você está lavando a louça, ou em cima da janela. Pode ficar ouvindo a palavra, ouvindo pregações. Não pode. Aproveite o seu tempo. Esse daqui é o evangelista. E tem essa senhora aqui, muito, muito ungida. Ela fala do Espírito Santo. É um vídeo. Vocês podem ir na internet e procurarem por esse nome, que vocês vão ver. É lindíssimo esse depoimento, ela falando do Espírito Santo. Por que a disciplina do Espírito Santo é tão importante? E ela fala sobre a disciplina do Espírito Santo. É assim, simplesmente maravilhoso. É uns 40 minutos, mais ou menos. Todos devem ver em nós o caráter de Cristo. Todos devem ver em nós que realmente eu estou participando, como diz o povo lá fora, a seita do auditório. Como eu estou participando de uma igreja que realmente faz discípulos de Jesus. Então, nós temos que, você quer ser discípulo de Jesus? Leia a palavra. Eu não sei orar. Você aprende a orar quando você lê a palavra. Que você nem termina de ler a palavra já coloca coisas na sua boca e você já começa a orar. É a palavra que te dá estímulo para as outras coisas da vida cristã. Que o homem interior vive em comunhão com o Senhor. Nós aprendemos na primeira aula que quanto mais você olhar para Jesus, você se torna parecido de Jesus. Então nós temos que contemplar Jesus para nós nos tornarmos parecidos dele. Termos as nossas experiências, não as experiências dos outros. Então uma salva de palmas para Jesus.